Rogério, hoje nós temos aqui ver o potencial. Tem Lucas 5, de 10 a 11, fala assim: bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era seu sócio, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. No 27 e 28 fala assim: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Será que alguém dentre nós teria escolhido Simão, pescador, ou Mateus, o coletor de impostos, para integrar a sua equipe? O primeiro provavelmente falava muito mais do que fazia, e o segundo tomava para si muito mais do que entregava. Mas Jesus os viu como dois diamantes. Jesus viu além das imperfeições que eles tinham e deu a eles uma nota 10, em vez de atribuir-lhe um 3 ou 4, como talvez merecessem. O instável Pedro tornou-se um líder muito sólido na comunidade de Jerusalém, enquanto Mateus tornou-se uma das pessoas mais generosas apresentada nos evangelhos. Vejamos alguns outros exemplos e anotações da Bíblia. Não é? Ver o potencial. Qual dos dois você escolheria, assim, na época? Para ser seu companheiro. Para ser o companheiro. Dureza. Você ainda te deu o direito de escolha, hein? Ainda me deu o direito de escolha. Pois Dureza demais. difícil. Mas olha, Guerra, quando eu olho para a visão de Deus, né? E aí eu olho para aquilo que eu consigo enxergar em mim mesmo. Eu, com certeza, não me escolheria. Essa é uma verdade. Com certeza. Né? Então, Deus, ele viu algo em mim e olha, ele não só viu, como continua vendo algo em mim que eu até hoje ainda não vi. Eu fico até temeroso quando a gente recebe algumas palavras, tipo, que o Senhor vai fazer algo maior ainda do que já fez através da sua vida. E isso tem sido... a gente tem experimentado isso. Com certeza. Né? Muitas pessoas, quando vêm e falam a respeito, entregam a palavra de Deus e falam a respeito da visão de Deus para nós, ele tem falado isso com certa frequência. Então, com certeza, é porque Deus está vendo algo que nem eu vejo. Então, quando eu olho para mim mesmo, né, eu vou me ver. Eu e eu mesmo, né? Eu, como Pedro, eu como Mateus e como um punhado de outros. Sim, com certeza. E é interessante quando a gente olha e tem, pelo Espírito, essa habilidade de olhar para dentro de nós mesmos e ver que não é por causa das nossas qualidades, mas é por causa da nossa disponibilidade. Sim. Mas eu quero chamar a atenção para uma expressão que você usou logo aí no princípio, que é com relação ao diamante. Ele viu aqueles dois homens e ele viu aquilo como se fosse um diamante. Nós temos, na realidade, duas nomenclaturas para definir a pedra, que é o diamante ou o brilhante. Sim. Normalmente, quando nós achamos a pedra no estado natural ou bruto, ela é chamada de diamante. Então, o diamante é a pedra sem sofrer nenhuma manipulação do homem. Então, é a pedra no estado natural. É do jeito que ela é tirada da rocha ou do jeito que ela é garimpada até mesmo no leito dos rios, porque muitas vezes se tira assim, né? Aqui no Brasil se tirava muito diamante assim. No Rio. Mas aí então ele é o diamante, é a pedra no seu estado bruto. Entre a pedra no seu estado bruto, nós temos duas coisas interessantes. A primeira é o que vem antes.
A composição química do diamante é a mesma composição química do carvão. Então, o carvão vegetal, o carvão mineral, ele é a mesma composição química do diamante. Sim. E um é preto, né? E isso. o outro, quanto mais claro, né? Quanto menos imperfeições, mais valioso. Então, nós temos a ação do tempo. A fórmula química é a mesma e a ação do tempo é que faz a transformação. O tempo vai transformando aquilo que era uma pedra, que é o carvão mineral, em uma pedra que tem um valor inestimável, muitas vezes, né? Sem medida, dependendo da pedra, como você com disse. certeza. Então, mas é exatamente a ação do tempo em condições de temperatura, de pressão e tudo de acordo para que as moléculas se articulem e formem aquela pedra, transformando algo que é totalmente opaco, né, como carvão, em algo transparente, onde a luz possa passar. Aí tem uma coisa bem interessante que vale a pena ver. A ação do tempo, né, Isso, na nossa com certeza. vida. Agora, entre esse diamante e o brilhante já é a pedra pronta para formar a joia. Então, o brilhante é aquele diamante que foi encontrado em estado bruto e que agora ele recebe não a ação do tempo, Sim. mas a ação do homem, fazendo com que ele seja polido. E é fácil não, né? Eu tenho a impressão que você já está entendendo. Onde é que vai chegar isso? A pedra bruta vai recebendo o polimento e cada faceta ela tem uma posição certa para que ela possa refletir cada vez mais a luz. E por isso que o diamante passa a ser chamado de brilhante. O formato específico da lapidação, ele pega a luz e transmite uma luz, ele multiplica a luz, por isso ele fica mais brilhante. E isso acontece por causa da ação do homem em lapidar a pedra. Então, vale entender que um diamante, ele era um carvão, mas por causa da ação do tempo, ele mudou a sua estrutura molecular e se transformou em um diamante, uma pedra bruta. E por causa da ação do tempo, dos lixamentos que ele vai tendo, ele se transforma numa pedra que está pronta para ser uma joia, porque é brilhante. Eu já começo mais ou menos entendendo onde é que você vai chegar, né? Não, acabou. Quando a gente olha para a vida Tem de algo Mateus, profundo aí, não tem? Quando a gente olha para a vida de Mateus, né? Então, era o mesmo homem. Sim. Mas quando ele encontra Jesus, Jesus não viu aquele homem, ele já viu alguém transformado pela ação do tempo. Sim. E agora, Jesus vai se relacionar com ele e moldar nele aquilo que ele precisa para refletir a luz que está em Cristo. Né? Então, quanto mais... Por isso foi necessário andar com Cristo, se relacionar com Cristo. Tanto Pedro quanto Mateus, nesse caso, se relacionando com ele, foram polidos por ele, né? E assim polidos por ele, puderam estar prontos para refletir a luz e deixar de ser um diamante e passar a ser um brilhante. Né? Eita, é desse jeito, que nem diz o outro, é desse jeito. Vamos ver aqui já algumas participações. DDD 65, bom dia. Graça e paz, sou Alisson de Araputanga, Mato Grosso. Assisto vocês todos os dias. Eu já tive depressão e nesse último mês estou tendo muito pensamento de morte, pensando maneiras sobre a minha morte. Orem por mim, por favor. Nós vamos orar. Agora é importante, viu, Alisson, você buscar ajuda de terapeuta, né? Se tiver na sua cidade, Araputanga, né? Talvez algum profissional que seja cristão, né? Ajuda muito. Caso não tenha,
Então é importante você buscar aí um acompanhamento para que você possa, pelo menos da perspectiva fora da fé, né, você buscar uma orientação terapêutica, mas também fazendo aí a sua parte no que diz respeito, como você disse, orar, né, buscar o Senhor para que isso possa, esse espírito, né, das trevas que vem com o intuito de matar, roubar, destruir, né, ele seja repreendido sobre a tua vida. Nós vamos orar, mas é importante você buscar uma ajuda também, tá bom? Temos aqui uma outra participação. Sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Sempre assisto esse programa e tem sido uma bênção, né, para a minha vida cristã. Parabéns pelo ministério de vocês, obrigado. Que Deus possa te abençoar ricamente e o ministério continuar sendo um instrumento, uma ferramenta na sua vida. Temos outra participação, DDD 67. Oi, sou Juliana, já tive síndrome do pânico, creio que fui curada, mas tenho medo de tudo, de ir no médico, de ir no dentista, tenho medo de tudo. Pode ser uma brecha do inimigo, tenho muitos pensamentos ruins. Peço oração, e vocês são uma bênção. Moro perto de Bataguaçu, acho que é Bataguaçu, deve ser Mato Grosso, numa fazenda. Beijos, que bênção aí, você assistindo a gente numa fazenda, glória a Deus, né? A gente não consegue dimensionar o alcance, né? O alcance das imagens, das ondas, né? Que vão longe. Ô Juliana, esse síndrome do pânico, você diz aqui, ó, creio que foi curada. Eu posso dizer que você ainda não foi curada, né? Porque você está dizendo aqui que tem medo de tudo, de ir no médico, de ir no dentista, então você precisa ser ajudada, né? Então eu falo a mesma coisa que eu falei pro outro irmão. Mesmo você morando numa fazenda, né? Você pode ir até a cidade e ser acompanhada por um terapeuta, psicólogo, para te ajudar nisso, né? Mas é importante você cada vez firmar mais a sua fé, buscando no Senhor, para que então essa área seja completamente eliminada na sua vida, né? E aí é importante nós sabermos as raízes, quem te louvou e tem levado você a ficar assim, com medo de tantas coisas, né? Então, em nome de Jesus, faz isso, porque eu creio que vai ser uma bênção na sua vida, e nós vamos orar também aqui no final do programa, né? Olha, nós temos aqui, quem teria escolhido um homem gago como Moisés para se tornar um pregador da palavra de Deus? E que nem queria ir, né? Já começa por aí, já nem... Mas essa já, ainda tinha resistência ainda, né? Então... Não, e é interessante, Guerra, que esse chamado para Moisés, ele vem desde o nascimento de Moisés. Com certeza. Então Moisés, ele já foi, desde o princípio, preparado para entender não somente as coisas do povo dele, né, que era o povo hebreu, mas também as coisas dos egípcios e com uma visão de dentro do palácio. Então ele já foi preparado para essa função de liderança desde o seu nascimento. Sim. Ele já veio em condições especiais do seu nascimento. O seu crescimento foi um crescimento que colocou ele diante de duas culturas totalmente diferentes, sim, né? Com certeza. E ele aprendeu a se relacionar com essas duas culturas, e é tão interessante porque a Bíblia não fala muitos detalhes a respeito da infância dele, mas sem dúvida nenhuma Moisés era uma pessoa que tinha um bom relacionamento com seus irmãos. Com certeza. Né? Ele tinha um bom relacionamento com Arão, um bom relacionamento com Miriam, consequentemente com a sua mãe e o seu pai também. Então ele conseguiu, né, ter esse relacionamento tanto dentro do palácio, né, como fora, como filho da filha de Faraó, que depois acabou sendo amigo do futuro Faraó, como também esse relacionamento com as suas raízes e a sua própria cultura, porque Moisés, ele sabia qual era a sua raiz, sabia qual era a sua cultura. Então, isso é interessante. Agora, essa situação, né,
tanto a Sim. sua resistência natural Aham, a com assumir certeza. aquilo, né? E nessa resistência natural, ele até usa a muleta para não fazer, isso que mesmo. é a sua gagueira. Mas Deus não abriu mão dele. E é muito interessante. Às vezes, você não vê qualidades nenhuma em você para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso não quer dizer que Deus vai abrir mão e escolher outro. Sabe o que Deus pode fazer? Arranjar para você ajudadores. E aí Arão foi um ajudador para Moisés no ministério que Moisés recebeu do Senhor. Então, buscar ajudador é algo que o Senhor não somente permite, como até providencia. Com certeza. Né? Se a gente parar para pensar, Adão recebeu de Deus uma ajudadora. Então Deus vê e reconhece a necessidade, Sim, com levanta certeza. ajudadores. Isso mesmo. Mas ele não tira a responsabilidade daquele Não. que ele chamou e Aí separou. não, a responsabilidade Então, é daquele pessoal, é mesmo. daquele Pessoal. mesmo. Inclusive, nós temos uma pergunta aqui, o DDD é 74, ele diz assim, quer dizer que Moisés já era um projeto de Deus? Já. Claro. Com certeza. Sim, com certeza. Até porque, Rogério, precisava de ter alguém para cumprir as profecias que Deus tinha dado para Abraão, tinha dado a Isaac, confirmado a Jacó e que tinha confirmado também para José. Eu acho lindo o símbolo profético que foi José durante toda a vida do povo no Egito. O povo a família de José foi levada para o Egito por José. José morre. E José, mesmo morto, ele era um sinal profético para o seu povo. Ele não deixou o povo perder a esperança, porque ele disse, vocês vão preparar o meu corpo e vão me embalsamar, mas não me enterrem aqui. Vocês vão me enterrar na terra que nós vamos receber por herança. Então, aquela múmia Sim, ué. era um Segurou símbolo profético. símbolo, com certeza. Qualquer momento, o povo podia olhar para aquela múmia e ver, há uma palavra de livramento. Exato. Do jeito que nós viemos, nós vamos sair. E alguém que nos trouxe se comprometeu com isso. Com certeza. É muito interessante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.